Shintaro é um perdedor feio que se sente infeliz porque mora sozinho. Porém, quando ele encontra um anjo dormindo em sua casa, ele a deixa morar com ele para que ele possa acomodá-la. Tudo começa na noite em que Shintaro chega em seu apartamento solitário, indo dormir depois de um cansativo turno noturno, desejando ter alguém para quem voltar. Porém, na manhã seguinte, enquanto se serve de um copo de leite, ele percebe que sua janela está aberta. Ao olhar para fora, fica chocado ao ver uma linda vilã de cabelos brancos dormindo em sua varanda e sem querer derrama leite nela, o que a acorda. Vendo que ela está encharcada, Shintaro manda ela tomar banho e começa a se mexer, pensando que ela pode estar aqui como isca para traficar humanos para ele. Depois de se vestir, a garota se apresenta como Toa e se oferece para retribuir por deixá-la dormir em sua varanda, deixando-o fazer o que quiser com ela. É disso que estou falando. A princípio, Shintaro pensa em deixá-la cuspir e fazer truques. Cara, mas sendo o respeitável Chad, ele não pede nada. No entanto, Toa percorre seu apartamento em busca de qualquer coisa em que precise de ajuda, expondo sua vida como um idiota miserável e preguiçoso com todos os pratos sujos e revistas de Mia Khalifa espalhados por aí. Depois de impedi-la de bisbilhotar mais, Shintaro pergunta onde ela mora e Toa diz que ela é um anjo que veio do céu e que foi enviada por Deus em uma missão para estudar os humanos. Então ela pede a Shintaro que a deixe morar com ele para cumprir sua missão. Mas Shintaro teme que ela possa estar tentando fazê-lo ingressar em um culto. Então ele diz que precisa ir trabalhar como desculpa para fazê-la ir embora. Lá fora, Toa agradece por tudo, o que o surpreende. E depois de quanto Shintaro suspeitava dela, isso faz Shintaro questionar se expulsá-la é a coisa certa. Horas depois, Shintaro volta para a casa do trabalho, sentindo-se extremamente mal por estar sobrecarregado. Resistir. Espere um minuto. De repente, ele vê Toa com um homem velho e pergunta se aquele homem é o pai dela. Mas Toa explica que o velho estava prestes a levá-la para um hotel e mostrar-lhe algo realmente duro e pegajoso. Percebendo o que esse Didi com colesterol está planejando fazer, Shintaro rapidamente a afasta do velho, mas no meio de salvá-la, ele desmaia devido à febre que está. Horas depois, ele acorda em seu quarto com Toa e percebe que ela cuidou dele enquanto ele estava fora. Ela então faz mingau de pão para ele, e quando se oferece para alimentá-lo, ele rejeita. Mas depois que ela insiste, Shintaro aceita ser mimado como qualquer um de vocês, perdedores carentes, faria. Após a refeição, Shintaro a repreende por quase seguir um canalha até um hotel, mas Shintaro então percebe que ela é genuinamente ingênua. Então Shintaro se oferece para deixá-la morar com ele por enquanto, o que Toa aceita alegremente. Então Shintaro pede desculpas por ter que carregá-lo para o quarto dele, mas ela ignora dizendo que voou para o quarto dele. Confuso, Shintaro pergunta que crack ela tomou. Mas naquele momento, Toa mostra a ele suas asas angelicais, o que o faz acreditar que ela é um anjo. Depois, Shintaro pergunta o que os anjos realmente fazem, e ela diz que além de ajudar os humanos a se afastarem do mal, eles também os ajudam a ser mais felizes. Mas ela confessa que não sabe realmente como conseguir isso. Só então Shintaro percebe que eles precisam fazer compras para as necessidades de Toa, então vão ao supermercado. Enquanto está lá, Toa vê uma linda caneca de gato que ela quer, mas percebe que está gastando o dinheiro de Shintaro, então ela se impede de perguntar. De repente, alguém chama a Toa de princesa, o que chama a atenção das pessoas. Então Shintaro rapidamente pede a Toa que compre roupas normais, primeiro para evitar chamar a atenção. Com a ajuda da balconista, Toa escolhe roupas para si. E quando ele vê seu sorriso feliz, Shintaro fica profundamente grato por ter economizado dinheiro cancelando a assinatura de um canal chamado Johnny Sins Ultimate Stroke. Enquanto troca de roupa, Toa se pergunta o que pode fazer para compensar Shintaro, mas então ela se lembra de seu trabalho como anjo de fazer os humanos felizes. Então, depois de terminar de se trocar, ela declara em voz alta para Shintaro que promete fazê-lo feliz, o que todos pensam ser uma proposta. Depois de horas de compras, eles chegam em casa com todos os mantimentos que compraram, e Toa se surpreende ao ver em uma das sacolas a caneca de gato que ela adorava. Com confiança, Shintaro diz a ela que agora é dela, e ela agradece sinceramente com um sorriso no rosto. Enquanto prepara o jantar, Torou conta a Shintaro seus primeiros momentos na Terra. Ela se lembra de ter ficado emocionada ao ver coisas como trens e torres ao sobrevoá-los. Embora ela tenha estudado a Terra em livros e aprendido como os anjos deveriam fazer amigos humanos, ela rapidamente percebeu que as lições escritas não a preparam para uma experiência real. Mas então a exaustão se instala e ela começa a sentir sono. Sem ter para onde ir, ela cai em uma varanda aleatória que ela pensa estar vazia, sem saber que é de Shintaro. Ao ouvir isso, Shintaro admite que está feliz por ela ter escolhido o lugar dele, e Toa sente o mesmo. Então eles jantam que Toa preparou, e quando Shintaro dá uma mordida, ele imediatamente percebe como suas refeições têm sido enfadonhas até agora, depois de comer refeições no micro-ondas e fast food. Espantado com o sabor, Shintaro elogia Toa por sua culinária e pergunta como ela aprendeu a cozinhar. Toa explica que aprendeu tudo em um livro, e Shintaro percebe enquanto saboreia a comida que Toa é a garota dos sonhos, desde o quão bonita ela é até o quão habilidosa ela é. Só então Shintaro se lembra de como Toa prometeu fazê-lo feliz e se afasta.
o que leva Towa a perguntar se ele está bem. Shintaro expressa como deseja retribuir o favor e, embora Towa acredite que ele fez o suficiente, ela quer que ele a ensine como usar a banheira. Então Shintaro ensina a ela o ABC de usar o banho, tudo com um sorriso no rosto. Mas assim que ela começa a tomar banho, ele fica do lado de fora lutando contra os demônios internos que o levam a imaginar as tramas cremosas dos lindos anjos sendo lavadas com sabão. Após a luta interior, ele consegue se distrair estudando para a próxima prova. Depois de uma boa hora de estudo, ele precisa de uma pausa para ir ao banheiro e vai até o banheiro, esquecendo que Towa está ali. Ele rapidamente fecha a porta e pede desculpas, dizendo que esqueceu que ela estava lá, mas ela ignora e garante que está tudo bem, embora esteja nervosa. Mais tarde, enquanto toma seu próprio banho, Towa decide retribuir o favor e aparece perguntando se ele gostaria de fazer uma esfoliação nas costas, deixando-o confuso novamente. Naquela noite, Towa dorme pacificamente, enquanto Shintaro fica acordado, travando uma batalha perdida contra seus pensamentos que exigem que ele faça cócegas em seu próprio picles. Na manhã seguinte, com olheiras, ele cambaleia em direção ao banheiro e mais uma vez esquece que não está sozinho. Ele encontra Towa enquanto ela está se trocando, e os dois congelam em choque mútuo. Um pouco mais tarde, enquanto Shintaro escova os dentes, ele pensa que é hora de estabelecer algumas regras básicas. Mas quando ele está prestes a mijar, Towa também entra querendo escovar os dentes e acidentalmente dá outra olhada na aparência da tromba de um elefante, fazendo com que os dois gritem. Depois do café da manhã, Shintaro assiste ao noticiário e percebe que está prestes a se atrasar para a escola. Towa só agora percebe que é um estudante e se prepara para ir com ele. Mas Shintaro a impede de fazer isso. Ele explica que seria melhor se ela ficasse em casa, visto que não pode explicar quem ela é para os outros. Ela tenta implorar para que ele fique em casa, considerando que ela não poderá fazê-lo feliz se eles estiverem separados, mas ele insiste que precisa cumprir seu dever de estudante estudando. Sem muita escolha, Towa respeita suas palavras e fica em casa esperando ele voltar. No caminho para a escola, Shintaro luta para ficar acordado devido à falta de sono, até que seu mano, Shuichi, dá um tapa nele por trás para cumprimentá-lo. Shintaro ataca ele e Shuichi ri como se fosse uma piada. Enquanto eles discutem, outro amigo, Tsumugi, aparece e repreende Shuichi por seu comportamento. Ela então diz sem rodeios a Shintaro que ele está horrível. E quando o Shuichi o estuda mais de perto, ele pergunta brincando se ele passou a noite inteira até secar, o que Shintaro rapidamente nega. Enquanto isso, Towa está de volta ao apartamento fazendo seu trabalho como governanta. Depois de limpar tudo, ela descansa um momento, desejando que Shintaro aparecesse de repente para que ela pudesse deixá-lo ainda mais feliz. De repente, ela percebe que ele não trouxe comida para o almoço, e ao imaginar o quanto ele estaria com fome, ela decide fazer alguma coisa. Na hora do almoço, enquanto Tsumugi e Shuichi comem seu próprio lanche, Tsumugi percebe Shintaro bebendo suco de vegetais e o questiona sobre isso, enquanto se preocupa muito com sua saúde. Na verdade, Shintaro simplesmente comeu demais durante o café da manhã, mas não quer admitir isso, sabendo que eles não sabem que agora um anjo está vivendo e cozinhando para ele. Cuidando dele, Tsumugi se oferece para preparar o almoço para ele todos os dias, e Shintaro fica surpreso ao ver que ela prepara seu próprio almoço. Shuichi pede um pouco também, mas ela diz a ele para engasgar com a borracha usada de seu pai, já que ele não é a pessoa por quem ela sente sentimentos. Antes de Shintaro responder, ele avista Towa do lado de fora da janela segurando uma lancheira e entra em pânico. Enquanto eles se perguntam se ele está enlouquecendo, Shintaro calmamente diz a Towa para encontrá-lo no telhado e sai correndo da sala. Shuichi brinca que deve estar conhecendo uma garota e Tsumugi bate nele de ciúme. Quando Shintaro chega ao telhado, ele entra em pânico ao pensar que ela acabará no noticiário. Sabendo que o mundo não trataria um anjo com gentileza, ele a repreende por ter vindo à escola, especialmente porque suas asas estão abertas. E Towa pede desculpas, explicando que ela só veio porque estava preocupada que ele pudesse estar com fome. Shen então coloca o almoço na mesa e se vira para sair, mas Shintaro percebe que foi longe demais, então ele a interrompe, pede desculpas pelo ataque e pede que ela fique e coma com ele. Enquanto eles compartilham a refeição, ele elogia sua comida novamente e percebe que ela apenas quer que ele seja feliz. Ele percebe que ela fez um prato que ele adorava antes, e Towa responde simplesmente que quer vê-lo feliz. Enquanto isso, Tsumugi está caminhando pela escola, se perguntando para onde Shintaro foi. Ela se lembra de como anos atrás ela se perdeu ao sair de casa e foi Shintaro quem a ajudou a voltar para casa. A partir de então, Tsumugi o considerou seu primeiro amor. Durante anos, ela nunca mais o encontrou. Mas então, por pura coincidência, eles acabaram na mesma escola, e o amor dela por ele floresceu mais uma vez. Só então, ela avista Shintaro do lado de fora da janela, se esgueirando com Towa. Ela se sente magoada e em conflito, percebendo que Shuichi está certo sobre ele ter conhecido uma garota. Shintaro diz a Towa que ela precisa ir direto para casa, e Towa pede calorosamente a Shintaro que volte para casa logo. Shintaro concorda, levando Towa a ir para casa, mas ela ativa suas asas para chegar lá, enquanto Tsumugi observa tudo em estado de choque. Depois da escola, Shintaro volta para casa em Towa, cumprimentando-o calorosamente. Ele agradece por trazer o almoço para ele,
e ela imediatamente se desculpa pelos problemas que causou antes. Ele diz a ela que não há nada pelo que se desculpar e então percebe que sua roupa está bem dobrada. Curioso, ele pergunta como ela descobriu a máquina de lavar, e Towa explica com orgulho que aprendeu com o guia do anjo. Shintaro então inspeciona a roupa com espanto, mas seu coração aperta no momento em que vê sua calcinha entre as roupas. Ele congela de vergonha, percebendo que Towa lavou e dobrou sua calcinha, tentando não deixar isso estranho. Ele agradece mesmo assim pelo excelente trabalho, mas então percebe um pequeno urso costurado no tecido. Towa explica alegremente que ela adicionou para consertar os buracos, o que deixa Shintaro ainda mais confuso. Depois de se acalmar, Shintaro pede que ela deixe sua calcinha em paz no futuro, e Towa o entende mal, pensando que ela fez algo errado, mas ele garante a ela que deveria lavar sua própria calcinha manchada de porra. Enquanto isso, Towa está tomando banho enquanto pensa muito sobre o que viu. Ela questiona sua própria sanidade, raciocinando que as pessoas não simplesmente criam asas e voam. Eventualmente, ela se convence de que o choque deve ter vindo de ver sua paixão por alguém mais atraente. Então ela decide trabalhar ainda mais para expressar seu amor e planeja contar a Shintaro que sua oferta de almoço ainda está válida. De volta a Shintaro, ele diz à Towa que se recusa a levar almoço para a escola novamente. Sem saber como explicaria isso aos amigos, Towa interpreta mal sua hesitação e pergunta se ele agora as odeia, apontando que ele até dormiu no chão na noite anterior apenas para evitá-la. Ao vê-la quase chorando, Shintaro desiste e concorda em levar o almoço para acalmá-la. Então, antes de ir para o trabalho, Towa avisa que terá o jantar pronto quando ele voltar para casa. Mas Shintaro responde que trabalhará em meio período depois da escola. Towa imediatamente se oferece para ir com ele, mas ele insiste que ficar em casa é melhor para ela. Para evitar deixá-la triste, Shintaro expressa como ter a casa dela o deixa mais feliz do que nunca. E ouvir isso deixa Towa feliz e concorda com seu pedido. Ao ir para a escola, Shintaro se sente culpado por deixá-la para trás em casa, mas a pega acenando para ele com um sorriso, o que o faz sentir-se aquecido por dentro. Mais tarde, durante a pausa para o almoço, Shintaro foge pelo campus para evitar seus amigos, mas Shuichi o pega e o força a sentar-se com eles. Uma vez sentada, Tsumugi reúne coragem para oferecer novamente a Shintaro seu almoço caseiro. Mas quando ela está prestes a fazer isso, ela observa o almoço que Shintaro trouxe com ele. Isso surpreende os dois. E quando perguntam sobre isso, Shintaro mente, dizendo que salvou uma velha bruxa de entrar no castelo de Didi, o que resultou em ele ganhar almoço grátis da velha. Mas quando Shintaro abre sua lancheira, há uma mensagem doce e amorosa de Towa, então ele come tudo rapidamente antes que alguém possa fazer perguntas. Porém, Tsumugi percebe e fica desconfiado, sabendo que Shintaro mora sozinho e não tem mangueira em casa para cozinhar para ele. Depois da escola, Shintaro segue em direção ao trabalho, refletindo sobre como sua vida parece abençoada e caótica, enquanto pensa em que outra desculpa ele deveria usar para amanhã. Só então, uma cartomante do tamanho de um camarão aparece e o avisa que ele terá um problema no futuro, onde terá um aumento repentino no número de mães bebês em potencial. A velhinha oferece a ele alguns amuletos caros para se defender da mangueira, mas Shintaro foge sabendo que ela é uma golpista. Ao chegar ao local de trabalho, seu chefe pergunta se ele está se sentindo melhor com a doença, e Shintaro pede desculpas por ter saído mais cedo. Seu chefe então o lembra de se comportar, pois trabalhará ao lado de um novo funcionário. Curioso, Shintaro se pergunta como será aquela pessoa. E ao entrar no camarim, conhece o novo funcionário, Noel, no meio da troca e recebe o tratamento de Chris Rock. No entanto, um pouco mais tarde, a mesma garota aparece para lhe entregar uma toalha fria pelo tapa mesquinho que ela lhe deu. E enquanto ele pede desculpas por ver seus pêssegos, ela também pede desculpas por não trancar a porta do camarim. Então ela diz a ele que eles nunca mais deveriam falar sobre o que aconteceu. E embora Shintaro perceba que causou uma má impressão, ele está aliviado por ela não ter denunciado e colocado ele nos futuros arquivos de Epstein. À medida que o trabalho continua, Shintaro luta para manter seus pensamentos sob controle, imaginando os motivos cereja nas capas cereja de Noel. Só então seu chefe diz a Shintaro e Noel que eles podem sair mais cedo, mas informa que antes de partirem eles devem experimentar os parfaits que estão preparando. Então os dois pegam os parfaits. E quando Noel os traz, Shintaro percebe que são parfaits de cereja, o que o lembra do incidente anterior. Ele faz o possível para não tocar no assunto, mas quando olha para Noel percebe que ela está nervosa de orelha a orelha, incapaz de ignorar o que aconteceu. De repente, a temperatura da sala cai e Shintaro fica confuso com o que está acontecendo, mas então percebe que Noel está liberando o frio. Preocupado, ele pergunta se ela está bem, e ela deixa escapar que é uma Yukiana, capaz de liberar um frio forte o suficiente para incomodar os clientes. Noel rapidamente afirma que ela estava brincando, mas Shintaro diz que ela não precisa fingir, admitindo que já está familiarizado com o sobrenatural. Só então, eles ouvem o chefe vindo em sua direção. Então Shintaro pede que ela vá embora antes que a situação piore. Com os parfaits em mãos, eles escorregam e a temperatura da loja volta lentamente ao normal. De volta ao apartamento, Towa passa o tempo jogando Wii Sports e ao terminar, percebe que Shintaro está atrasado.
Enquanto isso, Tomigi está em casa, tentando ao máximo traçar um plano para se aproximar de Shintaro quando, de repente, ela decide tomar um sorvete. De volta a Shintaro, ele e Noel acabaram de terminar as parfades, e ele fica confuso sobre o que dizer a Noel, vendo que ela está angustiada. De repente, Noel pergunta por que ele acreditou nela tão facilmente, e ele simplesmente diz que acredita nela porque ela diz isso, sem revelar que ele literalmente tem um anjo em casa. Ela pede a ele para manter seu segredo, explicando que o fato de ela ser Elsa de Frozen está na família há gerações e que suas emoções muitas vezes fazem com que seus poderes aumentem, o que tornou difícil para ela fazer amigos. A partir de então, ela se manteve em casa, mas agora decidiu trabalhar para se tornar mais ativa socialmente. À medida que ela fica emocionada novamente, a temperatura começa a cair. Mas Shintaro trabalha rapidamente para acalmá-la, usando seu riso e garantindo que ela foi incrível no trato com os clientes. Ela então começa a chorar, dizendo que é a primeira vez que alguém a entende de verdade. Tocada por suas palavras, ela pergunta se eles podem ser amigos, e Shintaro concorda, até fazendo um brinde à nova amizade. Só então ele percebe uma pena caindo, e quando ele olha para cima, Towa está lá depois de procurá-lo, e ele percebe que Noel está ali para vê-la. De repente, Tsumugi aparece e vê a mesma coisa, mudando as coisas de mal a pior para Shintaro. As garotas ficam congeladas, olhando para a Towa com puro espanto, enquanto Shintaro silenciosamente se pergunta se este é o fim para ele. Antes que ele possa processar qualquer coisa, as três garotas começam a conversar ao mesmo tempo. Faça perguntas para ele até que seu cérebro fique crocante. Ele finalmente levanta a voz e os desliga, perguntando por que Tsumugi está no parque tão tarde. Ela casualmente diz que saiu para passear, mas imediatamente entra em pânico, percebendo que ela não parece gostosa o suficiente na frente de Shintaro estar de pijama. Shintaro sugere que todas as meninas simplesmente voltem para casa e finjam que nada disso aconteceu. Mas Tsumugi diz categoricamente que ela recusa enquanto Shintaro procura desesperadamente uma maneira de sair da bagunça. Noel de repente se agarra à Towa, expressando o quanto ela ama anjos fofos como ela. Desconfiado, Towa pergunta abertamente a Towa se ela é realmente um anjo, e Towa calmamente responde que ela foi enviada do céu por Deus para aprender sobre os humanos na Terra. Shintaro explica relutantemente como conheceu Towa e admite que manteve tudo em segredo para evitar caos desnecessário, mas Tsumugi garante que ninguém teria acreditado nele se não a tivessem visto voando em primeira mão e presumissem que ele cheirou muito pó de baunilha. No entanto, Tsumugi se sente profundamente perturbado. Agora sabendo que Shintaro vive sob o mesmo teto com um anjo vilão, Shintaro insiste que só levou Towa, e porque ela não tinha outro lugar para ir, e ele não podia ignorar uma donzela em perigo. E ouvir esse nível de gentileza faz com que Tsumugi se apaixone ainda mais por ele. Ela então pergunta se Towa é quem está fazendo seus almoços o tempo todo, e quando Shintaro confirma, Tsumugi percebe que ela está travando uma batalha perdida. Voltando-se para Noel, Tsumugi exige saber por que ela está andando com um cara tão tarde, e Shintaro pergunta como ela conhece Noel. Tsumugi explica que Noel é apelidada de Rainha do Gelo na escola por ser fria e inacessível. E ao ouvir isso, Noel se sente magoado e faz com que a temperatura caia drasticamente. Sentindo outro desastre se formando, Shintaro rapidamente explica que ele e Noel trabalharam juntos e que simplesmente caminharam um pouco para casa. Depois de ouvir isso, Tsumugi considera brevemente se candidatar a um emprego na loja. Noel então pergunta a Shintaro se Tsumugi e Towa são seus amigos, e ele responde que sim. De repente, Towa pede desculpas por arruinar a noite de Shintaro ao aparecer e expor seu segredo, mas ele a tranquiliza e pede desculpas por ter ficado fora até tão tarde também. Observando os dois trocando palavras suaves, Tsumugi fica com ciúmes. Do nada, Noel revela aos outros que ela é uma Yukiana, e quando as garotas olham para ela como se ela fosse uma grande mentirosa sobre drogas, ela prova isso baixando a temperatura. Vendo que o vento frio está expondo demais, Shintaro diz urgentemente para ela se acalmar, e ela responde que está apenas revivendo como se sentiu quando ele encontrou ela e suas cerejas. Os outros olham para Shintaro com extremo desgosto, e ele rapidamente resolve o mal entendido. Depois de se acalmar, Noel admite que só revelou seu segredo porque Towa revelou o dela primeiro, e que confia nos outros porque são todos amigos de Shintaro. Não querendo se sentir excluída, Tsumugi de repente deixa escapar que fez xixi na cama até a 5ª série, e todos e suas mães olham para ela, incrédulos. E Shintaro diz a ela que ela não precisou revelar muito. Então Tsumugi pergunta à Towa se ela pode mudar o tamanho de suas asas, e ela alegremente mostra suas lindas asas em todo o comprimento, o que ilumina o clima. Mais tarde naquela noite, de volta ao apartamento, Shintaro cai no chão de cansaço depois do que aconteceu, e Towa rapidamente prepara o jantar. Enquanto cozinha, ela pergunta se ele está zangado com ela por tê-lo colocado em apuros de forma quase imprudente, e Shintaro gentilmente diz a ela que não está com raiva, mas pede que ela mantenha as asas escondidas para evitar chamar a atenção.
Toa então aponta que tanto Noel quanto Samugi foram atraídos por ele porque ele é gentil, assim como foi com ela, e Shintaro fica nervoso. Na manhã seguinte, seu apartamento é invadido por agentes do governo que o prendem por esconder um anjo. Enquanto eles tiram Toa dele, ele grita o nome dela, mas depois acorda e encontra Toa preocupado com ele e percebe que é um pesadelo. Na escola, ele encontra Tsumugi, que parece ainda pior do que ele, e ela ignora sua preocupação. Mas no fundo, ela não conseguia dormir depois de pensar em como Shintaro está vivendo com uma garota que ela sabe ser mais gostosa e bonita que ela. Depois de reunir coragem, Tsumugi pergunta se ele está namorando Toa ou Noel, e Shintaro começa a fazer ajustes, insistindo que mal os conhece. Shuichi de repente se junta a eles e pergunta quem é Toa. E para guardar o segredo, Toa é o primo distante de Shintaro, que recentemente se mudou e cozinha suas refeições. Depois que Shuichi vai embora, Shintaro agradece por encobri-lo, e Tsumugi fica feliz em saber que ela e Shintaro têm seu próprio segredinho. Depois da escola, Shintaro está prestes a voltar para casa quando vê alguns simps tentando convidar Noel para sair, e são rejeitados. Quando ela avista Shintaro, sua expressão instantaneamente se ilumina e ela se aproxima. Ela explica que está esperando por ele para que possam voltar para casa juntos, porque é isso que os amigos fazem. Ela sugere com entusiasmo várias atividades que encontrou online para novos amigos, mas Shintaro a lembra que eles precisam trabalhar. Ele se oferece para caminhar juntos, mas Noel insiste que tem que ser especial, já que seria a primeira vez que ela sairia da escola com um cara, então eles concordam em guardar para outro dia. Enquanto isso, Toa está esperando Shintaro voltar para casa, imaginando onde ele realmente vai trabalhar. Só então o gato da vizinhança aparece e pergunta se ele sabe onde Shintaro vai trabalhar. Enquanto isso, Shintaro está trabalhando quando seu chefe o chama de lado e pergunta se ele está namorando Noel. Pego de surpresa, Shintaro nega, dizendo que são apenas colegas de classe, mas então seu chefe revela que Noel solicitou navios iguais com ele e que ele não deveria sentir vergonha de namorá-la. Shintaro repete que eles são apenas amigos, mas então outro colega de trabalho entra na conversa e elogia Shintaro por ter conseguido fazer amizade com Noel, revelando que ela tentou fazer amizade com Noel e foi rejeitada. Mais tarde, enquanto recebia ordens, Shintaro congela ao ver Toa e Tsumugi sentados juntos. Ele pergunta como eles encontraram o lugar e Toa explica alegremente que pediu a um gato para guiá-la, mas se perdeu no caminho até Tsumugi aparecer. Ele volta sua atenção para Tsumugi e ela afirma que veio apenas para um par, recusando-se a revelar como ela perseguiu Shintaro antes para descobrir onde ele trabalha. Então Shintaro anota os pedidos e vai embora, mas quando outro cliente pede ajuda, Toa imediatamente se oferece para ajudar a cumprir seu dever de anjo. Mas Tsumugi a puxa de volta, dizendo-lhe para deixar a equipe cuidar disso. Só então eles avistam Noel no meio do trabalho e Tsumugi fica aliviada ao ver que ela e Rintaro não conversam muito no trabalho. Mas então, Noel fica alegre com Shintaro, o que deixa Tsumugi com ciúmes. De repente, o chefe puxa Noel de lado e a repreende por fazer muito barulho. Noel interpreta isso errado e diz a Shintaro que eles não podem mais ser amigos, pois ela não pode ser amiga dele e trabalhar ao mesmo tempo. Quando Shintaro tenta ignorar, Noel faz beicinho e foge em lágrimas. Enquanto isso, Tsumugi olha o cardápio com Toa e pergunta se ela quer pedir comida. Toa responde que já preparou o jantar, fazendo Tsumugi perceber silenciosamente que ela não pode competir com um anjo literal que espera em casa e cozinha para ele. Eles falam sobre Shintaro e Toa fica surpreso ao saber que Shintaro trabalha enquanto estudava como estudante. Isso faz Toa pensar muito, e quando Shintaro a verifica, ele encontra Toa ajudando clientes como ela trabalha lá, forçando-o a arrastá-la embora. Shintaro pergunta por que ela fez o que fez, e ela diz que se sente culpada por ele ter que trabalhar mais só para que ela possa morar com ele. Ele garante que estava trabalhando antes de ela chegar, e que queria a experiência. Então Shintaro garante que ela não é um fardo de forma alguma, pois a vida dele melhorou muito desde que ela chegou, o que ilumina o espírito de Toa. Naquela noite, os dois jantam e depois de comprar uma panela elétrica de arroz nova, Shintaro sugere colocá-la na cozinha. Mas Toa argumenta que mantê-lo perto da mesa economiza espaço. Curioso, Shintaro pergunta o que os anjos comem no céu, e Toa explica casualmente que eles têm frutas lá. Mas em vez dos normais, eles têm comida quente dentro deles, o que confunde Shintaro. Enquanto isso, Tsumugi está em casa, ainda acordado e tentando calcular quem tem mais chances com Shintaro. Seus pensamentos se voltam para o momento em que ele lhe pediu conselho sobre o que comprar para Toa, e apesar de estar com ciúmes, ela o ajudou como um bom ala. Ela então se lembra de como no início do ano letivo, Shintaro explicou que seus pais foram recrutados para o exterior, e ele se recusou a ir com eles porque queria continuar sua vida no Japão. Chute isso mude, então perguntaram onde ele morava, pois estavam preocupados com a possibilidade de algum canalha invadir.
Mas agora Tsumugi está preocupado que coisas estranhas possam acontecer entre Shintaro e Toa a portas fechadas. Ela se pergunta se as coisas teriam mudado se ela tivesse agido antes e secretamente desejasse ter nascido especial como uma elfa ou uma súcubo para poder competir com Toa e Noel. Sua mãe percebe seu humor sombrio e de repente a chama e lhe entrega um cupom de donut grátis que ela ganhou antes, insistindo que Tsumugi o use com seus amigos. No entanto, tudo o que Tsumugi consegue imaginar é passar um tempo sozinha com Shintaro. E ela agradece a sua mãe por lhe dar a chance de ganhar o Willy de Shintaro. No dia seguinte, Tsumugi continua tentando convidar Shintaro para sair com ela, mas continua falhando devido ao seu nervosismo e percebe que não tem risco. Quando as aulas terminam, Tsumugi agarra o ingresso, desejando que ele pudesse falar em seu nome. Mas Shuichi o pega e, ao ver o que é, convida Shintaro para ir com eles como um trio. Assim que ele começa a comemorar, um membro do clube o lembra dos deveres escolares, deixando Shintaro apenas com Tsumugi, o que a deixa profundamente feliz. Antes de irem para a loja de donuts, Shintaro faz um desvio até a biblioteca e explica que ficou acordado a noite toda assistindo Dandadan para pesquisar criaturas míticas e agora precisa de livros de referência. Depois de encontrar alguns, eles leem em silêncio por um tempo até que Shintaro admite que está com sono. Tsumugi finge que está se divertindo e descobre um detalhe interessante sobre uma criatura sobre a qual deseja perguntar a ele. Mas quando ela se vira para ele, Shintaro já está dormindo. Decidindo não acordá-lo, ela o deixa descansar e observá-lo em silêncio. Incapaz de conter seus sentimentos, ela confessa que o ama enquanto ele dorme profundamente. Uma hora depois, eles se preparam para sair e descobrem que está chovendo. Shintaro pede desculpas por estragar o que poderia ter sido uma abundância de donuts, mas Tsumugi insiste que ela também gostou do cochilo. Ele sugere que ela leve os donuts para casa e coma lá. Mas Tsumugi corre para a chuva e insiste que comam juntos, recusando-se a deixar seu plano terminar. No caminho, um pequeno idiota passa correndo por eles. Tropeça e quebra o guarda-chuva. Querendo impressionar Shintaro, ela dá seu guarda-chuva à criança, deixando-a dividindo o guarda-chuva com Shintaro. Ela pede desculpas por ser muito generosa, mas ele sinceramente diz que ela é incrível pelo que fez. Shintaro então pergunta se ela quer comprar outro guarda-chuva, e ela reúne coragem suficiente para pedir que ele compartilhe o dele com ela. Para sua alegria, Shintaro concorda, e eles caminham juntos até a loja de donuts como um casal, onde podem curtir seu pequeno encontro. No dia seguinte, Shintaro se lembra de seu plano de voltar para casa com Noel depois da escola. E quando ele mostra seu rosto, Noel acena para ele emocionado. Shintaro acena de volta sem saber se as coisas ficarão estranhas entre eles. Porém, enquanto caminham, Noel fala com entusiasmo sobre o novo anime que assistiu. Reencarnei como minha mãe. Agora devo aplaudir meu pai. O tempo todo, Shintaro apenas a ouvia latir, aliviado por não ser estranho. Depois eles param em uma loja de conveniência e Noel compra sorvete para os dois. Enquanto comem, Shintaro comenta que já faz muito tempo que ele não toma sorvete. Quando Shintaro termina e joga fora seu recipiente, ele diz a ela para fazer o mesmo. Mas ela hesita, claramente apegada a isso. Noel diz que está feliz por eles terem passado um tempo juntos e confessa que mal dormiu de tanta excitação. Por ser a primeira vez que volta para casa com um amigo, ela acrescenta que também não conseguiu dormir na noite em que lhe revelou seu segredo, pois para ela parecia um sonho. No entanto, ela expressa o quão feliz está por não ser um sonho e agradece a Shintaro por aceitá-la como ela é. Depois disso, eles se separam com Noel dizendo a Shintaro que ele terá que comprar sorvete para ela na próxima vez. Ao chegar em casa, Noel se despe com cuidado e guarda a embalagem do sorvete como lembrança de seu primeiro passeio com Shintaro. Enquanto isso, quando Shintaro chega em casa, ele abre a porta e encontra Toa e sua irmã, Shui, e o camarão dá um tapa nele e o chama de degenerado por tentar espiar. Enquanto Toa tenta ajudá-lo, Shui a bloqueia e declara que está levando Toa de volta ao céu. Mais cedo naquele dia, enquanto Toa dobrava as roupas de Shintaro, ela ouviu um barulho vindo da varanda e foi investigar. Ao sair, ela notou uma pena caindo e encontrou sua irmã, Shui, deitada no chão. Muito feliz ao ver sua irmã, Shui deu um pulo e abraçou Toa, chorando sobre o quão terrível havia sido sua aterrissagem. Preocupado, Toa perguntou se ela estava machucada e ainda se ofereceu para lhe dar banho. De volta ao presente, Shui se despede abruptamente e insiste que é hora de Toa ir embora. Sem avisar, ela agarra Toa e arrasta em direção à varanda, provocando uma discussão sobre se Toa deveria retornar ao céu. Para acalmá-la, Toa dá um pouco de leite a Toa, e enquanto Toa bebe, Shintaro a observa de perto, impressionado com o quanto ela o lembra do Cupido. Toa então questiona por que Shui veio à Terra, já que os anjos não têm permissão para descer livremente, e Shui explica que ela recebe a permissão de Deus porque está muito preocupada com sua irmã. Toa ressalta que ela está na Terra há apenas uma semana e pergunta como Shui consegue encontrá-la tão rapidamente, e Shui responde que ela simplesmente segue a aura de Toa direto para a varanda. Shui então começa a criticar Toa por morar em um pequeno apartamento em vez de uma mansão, e Toa explica que ela só vai ficar com Shintaro temporariamente.
Towa zomba e exige saber quem ele é, e quando ela descobre que ele é um cara, Towa explode de nojo, alegando que todos os homens são porcos. Enquanto Towa tenta defender Shintaro, ele silenciosamente cobre o rosto de vergonha. Na tentativa de acalmar a situação, Towa oferece comida a Shui. Mas isso só piora as coisas, já que Shio acusa sua irmã de agora ser sua escrava, que limpa e até dá uma bronca nele sempre que ele pede. Ligando Shinteru, Shui exige furiosamente saber o que ele fez com Towa. E Shinteru pede desculpas por não se apresentar antes e o faz corretamente. Shui imediatamente o rotula de canalha que corrompeu a mente de Towa e a escravizou, e ela decide que agora vai acabar com ele. No entanto, Towa repreende Towa, insistindo que ela faça suas próprias escolhas e dizendo-lhe para parar de falar como um demônio. Towa pede desculpas, apenas para continuar dizendo que, em vez disso, enviará Shinteru ao seu criador. Outra tentativa de suborno de leite falha enquanto Shui tenta mais uma vez arrastar Towa de volta na varanda. Mas dessa vez, Towa recusa firmemente, dizendo que não pode abandonar a sua missão e que partir é perigoso. Shui argumenta que Towa não pode aprender sobre os humanos se nunca sair de casa, o que tanto Towa quanto Shintaro veem como um argumento legítimo. Shui acrescenta que Towa não deveria viver em uma condição de camponesa, então ela deveria voltar para o céu. Mas Towa ainda sente que é seu dever aprender sobre os humanos. Só então Shui volta sua atenção para Shintaro e diz a ele que Towa vem de um estilo de vida de alto nível como um anjo. Então ele deve estar tendo dificuldades em manter seu estilo de vida. Shintaro concorda que viver com Towa traz desafios, mas ele garante a ela que viver com Towa lhe trouxe uma excitação de uma forma que sua vida patética nunca teve antes. Ao ouvir isso, Towa fica muito nervoso, enquanto Shui fica irritado com sua resposta, secretamente irritado com a existência de um humano tão gentil. No entanto, apesar de reconhecer sua bondade, Shui jura silenciosamente levar sua irmã de volta ao céu a todo custo. Sem hesitar, Shui afirma que, como todos os humanos, Shintaro é um mentiroso e não quis dizer o que disse agora. Mas Towa fecha, afirmando que ela acredita que Shintaro é realmente uma boa pessoa, visto que ele lhe deu abrigo e cuidou dela como nenhum outro humano faria, o que a fez sentir que não estava sozinha. Então, com total confiança, Towa diz que quer ficar com ele para retribuir sua gentileza, trazendo-lhe felicidade na vida. Ao ouvir isso, Shintaro cora de orelha a orelha, enquanto Shui fica chateada e sai correndo da sala frustrada. Towa e Shintaro a perseguem, mas a perdem de vista. Lembrando que os anjos se sentem mais confortáveis perto do céu, eles verificam o telhado. Enquanto espera pelo elevador, Towa pede desculpas pelas palavras duras de Shui, mas Shintaro ignora, dizendo que entende de onde veio o sentimento de Shui, e acrescenta que ela provavelmente reagiu daquela forma por amor a Towa. Então eles encontram Shui sentado sozinho no telhado e Towa pede desculpas por ser egoísta. Mas Shui começa a chorar de novo e diz que Towa não fez nada de errado. Querendo acalmar Shui, Towa lhe oferece um abraço e Shui aceita alegremente em lágrimas. De repente, a pérola no peito de Shui começa a apitar, e quando Shintaro pergunta se ela está prestes a se transformar em Ultraman, Towa explica que Shui está prestes a ser chamado de volta ao céu. Shui implora a Deus por mais tempo e pergunta a Towa se ela realmente quer ficar. Quando Towa confirma que sim, Towa se volta para Shintaro. E embora ela não confie totalmente nele, ela pede que ele cuide bem de Towa. Momentos depois, Towa desaparece. Depois, Towa admite que Towa não estava totalmente errado quando disse que Towa precisava sair para entender melhor os humanos. Shintaro concorda e diz que está apenas tentando mantê-la segura. Ele sugere que comecem a fazer caminhadas juntos depois do jantar para ajudá-la a se adaptar. E mais tarde, Towa pode sair sozinha sempre que estiver na escola, para se acostumar com o mundo fora do apartamento dele. Towa aceita alegremente e agradece por sua gentileza, sentindo-se silenciosamente grato por tê-lo conhecido. Alguns dias depois, eles fazem caminhadas após o jantar para ajudar Towa a se acostumar com o mundo humano. Quando eles voltam para casa, Towa faz o papel de uma boa dona de casa e cumprimenta Shintaro de volta, quase fazendo-o funcionar mal. Então, enquanto eles relaxam e assistem televisão, Shintaro se pergunta se Towa pode agora começar a pegar trens e ônibus. Mas quando ele começa a imaginar Towa se perdendo e cercado por homens assustadores que não fazem nada de bom, ele decide que ainda é muito cedo. Na televisão mostra uma loja que vende sanduíches de frutas. E quando Shintaro diz que a loja fica perto deles, Towa fica chocado ao saber que as lojas dos comerciais são da vida real e não apenas de uma loja fictícia. Vendo o quanto ela brilha enquanto assiste ao comercial, Shintaro sugere que eles deveriam ir até lá e Towa aceita sem hesitar, destruindo o plano anterior de Shintaro de não deixá-la andar de trem. No dia seguinte, eles chegam à estação de trem onde Shintaro mostra cuidadosamente como embarcar no trem, onde colocar a passagem e como se deslocar corretamente. Após o passeio, eles chegam a uma área movimentada e cheia de gente. Oprimida e animada, Towa tenta correr, mas Shintaro a impede e avisa para ter cuidado. Em vez disso, ela agarra a mão dele e o puxa em direção às lojas, o que é uma visão que a maioria de vocês, perdedores, nunca verá. Na loja, Towa se maravilha com os sanduíches de frutas, e quando eles comem juntos, Shintaro fica feliz por tê-la trazido.
Vendo como ela está feliz, eles continuam explorando a cidade e passam por passeios de barco cisne. Vendo o quanto Towa os admira, Shintaro sugere que eles façam um, com o qual Towa concorda alegremente. Durante o passeio, Towa quer tentar pedalar com os pés, e enquanto ela faz isso, Shintaro se esforça para não admirar suas pernas mais macias que manteiga. Só então, um casal de idosos os avista e os chama de casal jovem. Towa pergunta o que isso significa, mas Shintaro se recusa a responder. Mais tarde, eles avistam uma loja de dango e Towa pega a mão de Shintaro novamente, mas ele se afasta, informando-a que dar as mãos é para casais românticos. De repente, uma mulher ao telefone esbarra em Towa, fazendo-a cair e ir embora sem se desculpar. Shintaro dá um passo à frente tentando agir de forma dura, mas Towa o impede, dizendo que não é necessário, pois ela não está ferida. Ele então se desculpa pelo que aconteceu, dizendo que os humanos são egoístas e que ele pode ser da mesma maneira. Mas Towa ignora e o leva para pegar um pouco de dango. No caminho para casa, Towa agradece a Shintaro pelo ótimo dia comendo sanduíches de frutas e andando em barco cisne. Quando ela pergunta o que eles deveriam fazer para o jantar, Shintaro sugere que eles deveriam apenas comprar comida pronta em uma loja de conveniência, não querendo sobrecarregá-la cozinhando tão tarde da noite. Quando eles chegam ao apartamento, Towa corre para preparar um chá enquanto Shintaro segue atrás dela. Ao chegar à porta, ela avista uma mulher qualquer, Mari, sentada ao lado da porta. Quando Shintaro intervém, Mari o reconhece e ataca-o em saudação. Momentos depois, Mari já está devorando o jantar enquanto Towa e Shintaro olham incrédulos, percebendo que não irão jantar. Mari pede desculpas por não ter verificado Shintaro, explicando que o trabalho a manteve ocupada, e Shintaro responde que ela sempre foi fechada e deveria se socializar mais, mas Mari reclama que nunca tem tempo. No meio da reclamação, ela engasga com a comida, fazendo com que Towa rapidamente lhe entregue um pouco de água. Assim que as coisas se acalmam, Shintaro apresenta Mari a Towa como sua tia e explica que Mari é a dona do apartamento. Antes que ele possa terminar, Mari acrescenta que ganha a vida como artista de mangá, e Towa pergunta o que é mangá. Mari olha para ela e se pergunta se Towa é alguma garota rica e isolada que nunca atingiu o pico, como Vinland Saga e Boku no Pico. Então Shintaro mostra a Towa um de seus mangás para mostrar a ela, que Mari imediatamente reconhece como o trabalho de outra pessoa. Ofendida, ela exige saber por que Shintaro não compra sua série, e ele responde sem rodeios que suas histórias não lhe dão a pressa que ele deseja, sabendo que sua própria tia as fez. Mari explode e diz a ele para esquecer que ela existe, apenas para Shintaro comentar que formigas razoáveis não comem o jantar do sobrinho. Desanimada, Mari pede desculpas e admite que esperou muito ele voltar para casa. Quando Shintaro pergunta por que ela nunca ligou, Mari explica que deixou o telefone para trás porque seu editor instalou um rastreador nele. Towa se oferece para cozinhar algo fresco, mas Mari revela de repente que trouxe um bolo. Quando Shintaro pergunta o que eles estão comemorando, Mari declara que é seu aniversário e reclama que ninguém lhe desejou boa sorte. Então ela decidiu comemorar com seu sobrinho preferido. Ela então começa a chorar, inundando a sala enquanto Shintaro a conforta desajeitadamente. Começa então uma pequena festa de aniversário, mas Mari não para de chorar. Então Towa entrega seus lenços de papel e Mari lhe agradece por ser tão gentil. Ela então pergunta a Shintaro quem é Towa, e enquanto Shintaro se esforça para inventar uma desculpa, Towa se apresenta honestamente e diz que Shintaro ajudou muito. Com um sorriso maroto, Mari pergunta se eles estão namorando. Shintaro imediatamente diz que eles são apenas colegas de classe, mas Mari o chama provocativamente de mulherengo, e Shintaro acrescenta que eles só estão trabalhando juntos em um festival escolar. Mari então pergunta à Towa se Shintaro realmente estuda direito ou se ele apenas passa seu tempo arrumando garotas para suas sessões noturnas de cardio. E Towa não entende o comentário, mas Shintaro pede para Mari parar. Mari insiste que precisa saber, já que é sua guardiã. Ela então o acusa de ser ingrato depois de tudo que ela fez por ele quando criança, inclusive trocar suas fraldas. Para piorar as coisas, ela pergunta à Towa se ela gostaria de ver fotos embaraçosas da infância. Shintaro protesta ruidosamente, mas Mari afirma que não tem nada com que se preocupar. Mais tarde, Towa se afasta para fazer chá, deixando Mari e Shintaro sozinhos. Mari pergunta se Shintaro acha que tem alguma chance com Towa, mas ele nega e diz que ela tem uma ideia errada. Mari então vai ao banheiro e rapidamente percebe que há 2 escovas de dente. Shintaro entra em pânico e afirma que gosta de girar entre os pincéis. Enquanto está lá dentro, Mari percebe que enquanto mora sozinho, Shintaro pode estar na hora do demônio com as mulheres do pó branco. Então ela sai furiosa, alertando Shintaro para ficar longe das drogas e de Didi. Depois de 1 hora de sua estadia, Shintaro diz a Mari que ela demorou demais para ser bem-vinda. Mas Mari rebate que a família de Towa pode estar preocupada e sugere levá-la para casa e depois passar em uma loja de conveniência. Shintaro concorda relutantemente enquanto Towa entra em pânico silenciosamente. Ao longo do caminho, Towa pergunta qual é o plano, e Shintaro diz para ela voltar para a varanda assim que eles se separarem.
Após agradecer a Mari por acompanhá-los, Towa foge, mas Mari a impede para dizer que Shintaro é uma boa pessoa e que ela espera que Towa continue sendo seu amigo. Assim que se separam, Towa voa de volta para a varanda conforme planejado, enquanto Shintaro e Mari voltam para o apartamento. Shintaro avisa a Mari que é tarde e pede que ela vá embora, mas ela se recusa, dizendo que pretende passar a noite ali. Ele argumenta, mas Mari insiste que ela teria que voltar direto ao trabalho se fosse embora. Enquanto reclama com raiva sobre seu editor ser insuportável, Mari revela que o editor é o garoto famoso. Shintaro entra em pânico, chocado que uma figura tão lendária trabalhe com sua tia idiota. Esse comentário deixa Mari em uma espiral de autopiedade e Shintaro tenta aumentar sua confiança, mas ela se recusa a se recuperar. Mari finalmente declara que vai ficar e pede um cobertor. Derrotado, Shintaro olha pela janela para Towa, que silenciosamente lhe garante que ela ficará bem na varanda, mas Shintaro se recusa a deixá-la dormir lá. Só então a campainha toca, e quando Shintaro está prestes a atender, Mari diz com urgência para ele não atender. Ele abre mesmo assim e uma mulher assustadora entra procurando por alguém. Ao ver Mari, ela diz que não pode continuar correndo para sempre. Aterrorizada, Mari pergunta como foi encontrada, e a mulher responde que se lembra de como Mari comprou um apartamento quando seu mangá ganhou adaptação para anime. Olhando para Shintaro, Kita pergunta quem é esse vagabundo feio, e Shintaro se apresenta como sobrinho de Mari e agradece à mulher por cuidar dela. Ao ouvir isso, a mulher pede desculpas por manter Mario longe de suas responsabilidades como guardião e promete deixá-la verificar Shintaro com mais frequência. Mas Shintaro rapidamente diz que não será necessário. Mas então, Kita deseja feliz aniversário a Mario, chocando que Mariwati nunca esperava que ela se lembrasse. Kita explica que foi até a casa de Mari com bebida alcoólica e bolo para comemorar, mas entrou em pânico quando não havia ninguém em casa. Mari fica satisfeita em saber que ela se importa e eles compensam o mal-entendido, enquanto Shintaro fica silenciosamente feliz com a partida de sua tia. Depois que eles vão embora, Shintaro pede desculpas à Towa por arrastá-la para o caos familiar. Mas Towa sorri e diz que gostou de tudo. Algum tempo depois, quando Shintaro sai do trabalho, uma garota com aparência emo bate nele e implora por ajuda para escapar de seus perseguidores. Taro agarra a mão dela e eles correm. Completamente exaustos, os perseguidores param e gritam que estavam apenas tentando devolver o livro esquecido. Enquanto Shintaro recupera o fôlego, ele percebe a garota, Lilisca, farejando-o de perto e se afasta alarmado. Lilisca comenta que ele tem um cheiro delicioso e Shintaro explica que é porque trabalha em um restaurante. Quando ele pergunta por que ela estava sendo perseguida, ela responde sem noção que não tem ideia, mas presume que eles devem ser caçadores de vampiros que a rastreiam há séculos, lembrando a Shintaro que se os anjos existem, os vampiros também existem. Impressionado com sua história, Shintaro se pergunta por que todos que ele conhece parecem ser seres sobrenaturais ou simplesmente estranhos. Enquanto Laileshka continua fingindo ser uma vampira, uma de suas lentes de contato escorrega, fazendo Shintaro perceber que seus olhos não são naturalmente vermelhos. A orçamentária Megumi reclama que seu olho está latejando e remove o tapa-olho, revelando também o outro olho. Ela corajosamente afirma que seu olho vermelho prova seu desejo por sangue. Mas momentos depois, a segunda lente de contato cai e ela entra em pânico, reclamando do quanto elas são caras. Tentando se recuperar, Lilisca insiste que ela é uma vampira de verdade, que está apenas se trocando. Mas é aí que Shintaro percebe que ele não é algum tipo de imã para semi-humanos, afinal. Shintaro sugere ir à delegacia, mas Lilisca recusa e afirma conhecer um lugar seguro. Ela pede que ele a acompanhe até lá, e ele relutantemente concorda. Concordo. Ele a acompanha até o café onde ela trabalha. Uma vez lá, ela se oferece para retribuir por ajudá-la, pedindo-lhe que espere lá dentro, mas Shintaro recusa e vai embora. Mais tarde naquele dia, Shintaro conta a Towa sobre seu estranho encontro com Lilisca. E Towa acha a história fascinante, mas Shintaro insiste que foi a maior perda de tempo que ele já experimentou. Naquela noite, depois de dormirem, Lilisca pousa repentinamente na varanda e Shintaro acorda com a sensação de que alguém está atrás dele. Quando ele se vira, ele encontra Lilisca lambendo e grita a plenos pulmões. O barulho acorda Towa, que vê Lilisca e friamente assume que ela é simplesmente uma convidada. Mas Shintaro rapidamente explica que ela é a maluca que ele mencionou anteriormente. Ele exige saber como Lilisca o encontrou, e ela diz casualmente que seguiu seu cheiro. Chocado, Shintaro pergunta à Towa se ele cheira mal, mas ela garante que ele cheira bem. Lilisca explica que entrou pela varanda e Shintaro imediatamente a chama de invasora e ameaça entrar em contato com a polícia. Mas Lilisca se recusa a sair a menos que ela cheire e lamba um pouco mais, o que é um fetiche que você degenera assistindo pode ter. Rintaro decide que ela está completamente perturbada e ordena que ela vá embora, mas Towa acha emocionante conhecer um vampiro pela primeira vez.
Shintaro insiste que Liliska é apenas uma esquisita fantasiada, até que de repente ela abre as asas e se levanta do chão, fazendo com que Shintaro o perca completamente. Inseguro sobre o que está acontecendo, ele pergunta por que ela se preocupava com lentes de contato, e Laliska explica que os vampiros japoneses não têm olhos vermelhos naturalmente, mas ela prefere esse visual. Ela se apresenta corretamente, mas Shintaro ainda exige que ela saia do apartamento. Liliska recusa, prometendo que não o morderá porque é uma vampira com autocontrole, e ela afirma que se treinou para beber outros líquidos vermelhos em vez de sangue. Curioso, Shintaro verifica sua geladeira e oferece a ela uma bebida de ameixa em conserva. Mas Liliska de repente salta sobre ele implorando por apenas uma pequena mordida. Durante toda a noite, ela continua pedindo algo para ele, mas Shintaro se mantém firme e recusa. Na manhã seguinte, Liliska se foi, e Shintaro e Tua presumem que ela deve ter virado cinzas ao sol. Na escola, Shintaro não consegue parar de se preocupar com ela, imaginando se ela realmente queimou ou foi atacada por um bando de lobisomens bonitos. Então ele decide ver como ela está mais tarde no café onde ela trabalha. Enquanto ele está perdido em pensamentos, Tsumugi se aproxima e diz que ele está horrível e sugere que os próximos exames o estão estressando. Shintaro de repente se lembra que ainda é um estudante, assustando Tsumugi. Ela o lembra que faltam apenas uma semana para os exames, enquanto Shintaro percebe silenciosamente que Towa de alguma forma se tornou o centro de sua vida. Durante o almoço, Shuichi pede a Shintaro que compre um pudim para ele na loja da escola. No caminho de volta, Shintaro para primeiro para comer e de repente sente alguém lamber sua bochecha. Ele pula em estado de choque e encontra Layleska ao lado dele. Ele exige saber o que ela está fazendo ali, mas percebe que ela está usando um uniforme escolar. Layleska revela que ela também é uma estudante e explica casualmente que seguiu o cheiro dele novamente, fazendo Shintaro se perguntar se ela é secretamente um cachorro. Quando ele diz que pensou que ela foi queimada pela luz do sol, Meliska responde que ela não é uma caminhante noturna, embora ainda não goste do sol. Lembrando que Shuichi está esperando, Shintaro foge abruptamente. Algum tempo depois, Shintaro pergunta a Tsumugi se ela conhece Liliska. E depois de ouvi-lo descrever como ela é, Tsumugi diz que a viu pelo campus. Outros estudantes participam da conversa, chamando Liliska de uma garota estranha que alegou ser uma vampira logo em seu primeiro dia. Enquanto conversam, Tsumugi percebe Liliska espiando-os à distância. Depois da escola, Shintaro vai para casa com a intenção de dizer a Towa que Liliska está bem. Ele é parado por Tsumugi, que se oferece para lhe emprestar suas anotações para ajudá-lo a estudar para os exames, e sugere que eles vão à biblioteca para que ele possa copiá-las. Enquanto Tsumugi celebra silenciosamente sua coragem, um morcego aparece de repente e deixa cair uma carta endereçada a Shintaro. Sem avisar, ele foge e o segue. O morcego o leva para a sala de pesquisa oculta, mas Shintaro hesita na porta. Liliska de repente abre e o convida para entrar, o que leva Shintaro a repreendê-la por enviar seu familiar por toda a escola. Dentro da sala, Liliska tenta repetidamente convencer Shintaro a ser amigo dela, mas ele recusa categoricamente. Ela o acusa de ter vergonha de ser visto com ela e insiste que o destino os uniu. Ela então começa a cheirá-lo à força, apenas para ser interrompida quando Tsumugi e Noel entram. Vendo Laliska voando, as garotas imediatamente se emocionam com ela. Tsumugi, sentindo-se dolorosamente comum em comparação, fica de mau humor e se afasta. Laliska pede desculpas por causar problemas e admite que é simplesmente viciada no cheiro de Shintaro. Ela então implora emocionalmente para ser sua amiga e tocada por sua sinceridade. Shintaro finalmente cede e diz que ela pode vir quando quiser. Noel rapidamente acrescenta que ela também quer visitá-la, mas Shintaro responde que primeiro precisa perguntar à Towa. Uma semana depois, os exames terminam e o grupo fica na sala do clube de pesquisa ocultista, aliviado porque os exames já acabaram. Noel e Tsumugi relembram como eles planejaram originalmente realizar sessões de estudo em grupo e como Liliska foi quem sugeriu usar a sala do clube em vez do apartamento de Shintaro. Todos concordam que estudar lá facilitou muito a preparação para os exames. De repente, Liliska sai de dentro de um caixão e agradece a Tsumugi por ajudar todos a passar nos exames. Tsumugi ignora modestamente, mas Shintaro se junta a nós e admite que teria falhado sem o apoio dela. Ouvir Shintaro chamá-la pelo primeiro nome pela primeira vez faz Tsumugi corar incontrolavelmente. Ela então aponta que eles podem estar incomodando os verdadeiros membros do clube de ocultismo, então Noel sugere que eles saiam em algum lugar para comemorar o término dos exames. Shintaro pergunta se Liliska planeja convidá-los para a celebração. Mas em vez de responder, Liliska tem um ataque absurdo e começa uma longa sessão de latidos sobre o significado de seu nome. Apenas Noel parece entender o que ela está falando, levando Shintaro a assumir que é algum tipo de lógica demi-humana. Enquanto eles se preparam para sair, Shintaro pergunta a Layleska quem são os outros membros do clube. Ela aponta para um esqueleto na sala e orgulhosamente o apresenta como um dos membros. Ela acrescenta que ainda há mais um membro no momento em que Shintaro abre a porta para sair. Naquele exato momento, ele colide com uma garota chamada Hisui, que tropeça e cai, expondo acidentalmente seu snu-snu a Shintaro, levando-o a pedir desculpas. Mas Hisui começa a chorar. Laliska então apresenta casualmente Hisui como o terceiro membro do clube ocultista.
enquanto todos se perguntam por que as duas garotas são tão pequenas. Shintaro se apresenta em resposta, mas Hisui mostra nenhum interesse em fazer amizade com um vagabundo como ele ou qualquer outra pessoa. Lalishka explica que Hisui é baseado e simplesmente odeia humanos, então Tsumugi educadamente diz a Hisui que eles já estão saindo e o grupo começa a sair. Antes de sair totalmente, Shintaro se vira e pergunta a Lilishka se ela quer sair com eles. Após uma breve pausa, Lilishka decide se juntar a eles, surpreendendo a todos. Durante a caminhada, Lilishka explica que todos os membros anteriores do clube se formaram e o clube agora precisa de novos recrutas. Ela distribui formulários de inscrição, mas Shintaro recusa imediatamente. Enquanto Noel e Sumudia esperam para ouvir sua resposta final, Lilashka tenta convencê-lo listando os benefícios de se juntar, como relaxar com Casper ou até mesmo ir a um show de Michael Jackson. Quando isso falha, Shintaro pergunta a Hisui por que ela se juntou ao clube. Hisui congela e perde totalmente a capacidade de falar, fazendo Shintaro presumir que ela o odeia. Lilashka explica que Hisui é um leitor ávido que não gosta de multidões e prefere ler silenciosamente na sala do clube em vez da biblioteca, o que faz Shintaro questionar se ela escolheu este clube em primeiro lugar. Noel e Tsumugi então perguntam a Shintaro onde eles deveriam ir para comemorar, e enquanto ele se esforça para ter uma sugestão, eles percebem um festival próximo em pleno andamento. Enquanto vagam pelo festival, Tsumugi e Shintaro admitem que é a primeira vez que participam de um. Tsumugi pergunta a Hisui se ela já esteve em festivais antes, e Hisui responde que adora festivais de verão. De repente, Shintaro percebe que Lilithia está desaparecida. Momentos depois, ela reaparece com todas as bugigangas do festival no corpo. Quando Shintaro pergunta o que ela tem feito, Lilithia explica que é assim que ela se expressa. Ela então comenta que pode perceber pelo cheiro de Shintaro que algo o está incomodando e diz para ele explicar. Shintaro admite que está preocupado porque Hisui o odeia, e Lilithia sugere sem rodeios que pode ser porque ele a viu nu quando ela caiu. Hisui nega imediatamente a acusação e Shintaro insiste que não viu nada. Noel intervém e diz a Shintaro que não é grande coisa, lembrando-o de que ele também já viu o dela acidentalmente. Tsumugi sugere pegar um pouco de comida e Noel de repente agarra Shintaro e o arrasta embora. Depois de compartilharem sorvete juntas, as meninas vão comprar batatas com manteiga enquanto Shintaro vagueia sozinho. Enquanto folheia as barracas de pepino, Hisui aparece ao lado dele. Shintaro pergunta se ela também quer pepinos, o que faz Hisui congelar novamente. Então Shintaro compra 2 pepinos e entrega um para ela mesmo assim. Quando ele se vira para sair, Hisui finalmente fala e diz que a entendeu mal. Antes que Shintaro possa perguntar o que ela quer dizer, os outros os alcançam. Quando o grupo finalmente decide voltar para casa, Lilishka de repente fica na beira de uma ponte e murmura algo ameaçador. Sem aviso, ela sai. Shintaro corre para salvá-la, mas acaba caindo no rio enquanto Lilishka bate as asas no ar. As meninas entram em pânico, mas Hisui mergulha na água e puxa Shintaro de volta. Lalishka pede desculpas por agir de forma imprudente, enquanto todos verificam se Shintaro está ileso. Hisui então explica que ela tem dificuldade para falar com os meninos porque eles a deixam nervosa. Então Shintaro pede desculpas por entendê-la mal e diz que está feliz por eles terem esclarecido as coisas. De repente, um halo aparece acima da cabeça de Hisui e uma concha se forma em suas costas, revelando que ela é uma capa que se expõe sempre que toca na água após comer um pepino, chocando Tsumugi até a morte. Enquanto Shintaro se culpa por comprar um pepino para ela, Tsumugi garante a Hisui que o segredo dela está seguro, já que todos eles são estranhos à sua maneira. Depois que tudo se resolve, Shintaro convida Towa para conhecer Hisui, e Towa expressa sua empolgação em ver um capa da vida real. Alguns dias depois, enquanto dobrava roupas, Shintaro percebe que nunca viu Towa genuinamente zangado com nada antes. Towa responde que às vezes fica brava, mas Shintaro a incentiva a não conter sua raiva e até diz para ela gritar com ele sempre que se sentir chateada, não importa o motivo. Ela garante que já ficou brava antes, mas quando ele pergunta quando, ela não consegue responder. Curioso, ele pergunta por que ela não ficou brava quando uma mulher esbarrou nela no parque, e Towa responde calmamente que ficar bravo com aquela vadia teria sido inútil. A princípio, Shintaro presume que essa deve ser uma característica de anjo, mas então ele se lembra de Shui e simplesmente presume que Towa é um santo. Enquanto Towa termina de cozinhar, ela oferece uma degustação a Shintaro. Mas quando ela vê que as mãos dele estão ocupadas, ela vai alimentá-lo diretamente. Infelizmente, Shintaro é uma virgem desesperada que nunca teve coragem. Então ele fica nervoso e, em vez de deixá-la alimentá-lo, ele pega a comida dela e come ele mesmo. No dia seguinte, Shintaro e as meninas estão voltando da escola para casa quando Noel percebe um café recém-inaugurado e imediatamente arrasta Shintaro para dentro para conferir, com Tsumugi o acompanhando. Só então, Towa está voltando para casa depois das compras e passa pelo café. Quando ele vê Shintaro, ela fica encantada, mas então ela vê Noel tentando alimentar Shintaro com uma colher. Vendo isso, Towa fica irritada e surpresa ao se sentir assim.
Sem saber disso, logo depois, Shintaro rejeita os avanços de Noel. Depois, Shintaro volta para casa carregando um bolo e encontra Towa de mau humor. Ele oferece o bolo e quando ela recusa, ele pergunta se ela está brava com alguma coisa. Towa responde que não entende o que está acontecendo com ela, mas no fundo ela percebe que pode estar com ciúmes. Depois de se acalmar, ela decide que quer comer o bolo com ele. E enquanto comem juntos, Shintaro menciona que suas férias de verão começam no dia seguinte, e que eles deveriam sair mais, embora ele ainda trabalhe para continuar ganhando dinheiro. Towa diz que está tudo bem, acrescentando que simplesmente morar com ele já foi divertido. Enquanto isso, na casa de Noel, ela assiste televisão e reflete sobre o quanto arruinou sua primeira tentativa de fazer amigos. Ela conclui que conhecer Shintaro é sua maior realização até agora e decide convidá-lo para ver um filme com ela. No dia seguinte, Noel aparece no restaurante e é recebido pelo chefe de Shintaro, que fica surpreso ao vê-la ali. Noel imediatamente avista Shintaro e ignora completamente a saudação. Para sua decepção, o resto do grupo já está no restaurante tomando drinks juntos. Depois que as meninas explicam como foram parar ali, Noel as ignora e pergunta diretamente a Shintaro se ele quer ir ver um filme com ela. Ele recusa explicando que trabalhará até tarde, então o resto das garotas decidem ir ver o filme juntas, enquanto Tua se pergunta silenciosamente o que significa ir ao cinema. Enquanto se dirigem ao teatro, as meninas respondem às muitas perguntas de Towa, enquanto Noel fica de mau humor em silêncio. Assim que chegam, compram pipoca e assistem ao filme. Depois que termina, as meninas falam animadamente sobre o quanto gostaram, mas Noel não para de pensar que o dia deu completamente errado. Na volta, à medida que todos compartilham suas impressões, Noel aos poucos se interessa pela discussão e acaba assumindo a liderança ao falar sobre o filme. As meninas agradecem a Noel por levá-las para passear, o que a faz perceber o quão estranha ela tem agido o dia todo. Ela agradece desajeitadamente, admitindo que pensava que eles não eram amigos de verdade e só passavam um tempo com ela por causa de Shintaro. Os outros ficam chocados e imediatamente dizem que a consideram uma amiga. Noel admite que nunca pediu a nenhum deles para serem seus amigos, mas Tsumuji explica que amizades não exigem pedidos formais. Eventualmente, eles convencem Noel de que são todos amigos genuínos, e Noel foge, emocionado. Mais tarde, enquanto Shintaro se pergunta o que significa ter tantos amigos, ele encontra Noel e pergunta para onde os outros foram. Noel declara casualmente que foi promovido à posição de melhor amigo, deixando Shintaro atordoado. Só então o resto das garotas chegam e Shintaro as cumprimenta como se nada de incomum tivesse acontecido. Naquela noite, Shintaro e Towa tentam se refrescar na banheira porque o ar-condicionado está quebrado. Enquanto está de molho, Towa estica e flexiona casualmente as coxas. Percebendo que o fanservice está prestes a torná-lo cremoso, Shintaro pede licença abruptamente e sai para se refrescar. Naquele momento, Lilishka aparece na varanda, alegando que passou para cheirá-lo, mas em vez disso, ela quase desmaia com o cheiro do suor dele. Antes de partir, Lilishka deixa um convite para o acampamento de verão do clube de ocultismo, mas Shintaro recusa imediatamente, ressaltando que eles não são membros do clube. Recusando a rejeição, Lilishka implora que ele vá, até mencionando que haverá uma bebida em uma fonte termal. Depois de suportar vários minutos de protestos dramáticos de Lilishka, ele finalmente concorda em ir, desde que o acampamento tenha um ar-condicionado funcionando. Alguns dias depois, Shintaro e Towa chegam ao local onde Lilishka lhes disse para irem, e quando veem que estão diante de um arranha-céu, não têm certeza se estão no lugar certo. Só então, um segurança entra rapidamente e os guia até um heliporto, onde um helicóptero já está esperando. Momentos depois, eles estão no ar em direção ao acampamento. Quando eles pousam, Hisui os cumprimenta calorosamente enquanto Shintaro e Towa ainda se recuperam do choque de viajar de helicóptero. Melishka explica que Hisui vem de uma família poderosa, e quando descobrem o sobrenome dela, percebem que o pai dela é o japonês Elon Musk. Hisui os leva a uma enorme mansão onde são recebidos por suas criadas pessoais que se apresentam educadamente. As empregadas fazem um tour completo pela propriedade e acabam levando-os a um lago tranquilo. Lá, eles contam uma lenda local sobre dois amantes que morreram enquanto tentavam trocar algo precioso com os capas. Segundo a história, qualquer casal que confessar seu amor à beira do lago ficará unido para sempre. Então o acampamento começa, mas Lilishka anuncia que nada está programado até o jantar e Shintaro percebe que ela é apenas preguiçosa. Para passar o tempo, a empregada sugere praticar sumô, que Hisui explica ser o grande fã de sua família, mas todos recusam, não querendo tocar em homens gordos e suados de meia calça. Em seguida, a empregada sugere ir até uma praia próxima e encaminhar todos ao vestiário para escolherem os trajes de banho. Enquanto as meninas navegam, Shintaro percebe que precisa pedir licença e perguntar às empregadas onde fica a seção masculina. A revelação de que ele é homem os deixa completamente atordoados, e eles se aglomeram em torno dele, incrédulos.
Depois, as empregadas pedem desculpas por não ter preparado um maiô para ele e ficam chocadas por Hisui ainda ter um amigo homem. Eles explicam que tradicionalmente se espera que Hisui mantenha a distância dos meninos, o que faz Shintaro se perguntar se ele está prestes a se meter em encrencas. Só então, Toa aparece em seu maiô, deixando Shintaro lutando para manter seu Barracuda no lugar. Então as outras garotas se juntam a elas, e Shintaro faz de tudo para manter a compostura. Melisca então aparece vestida da cabeça aos pés como um ninja, assustando-o antes de explicar casualmente que os vampiros não lidam muito bem com a luz solar direta. Noel agarra Shintaro e juntos eles correm em direção à água jogando vôlei na praia. Depois o grupo faz um churrasco, e Shintaro oferece um pouco de milho torrado a Hisui e tenta puxar conversa, mas ela foge envergonhada antes que fique sobrecarregada. Então, enquanto os outros brincam na areia, Toa senta-se com Shintaro e expressa o quanto está feliz por vivenciar em primeira mão como é uma praia. Enquanto Shintaro a ouve com um sorriso, feliz por ela estar feliz. À medida que a noite se aproxima, as empregadas anunciam que todos podem se enxaguar nas fontes termais antes do jantar, pedindo desculpas a Shintaro, já que os banhos principais são reservados às mulheres. Enquanto Shintaro limpa em outro lugar, Laileshka aparece brevemente para mostrar seu maiô antes de voar para longe, após não ter tido a chance de mostrá-lo antes, deixando-o atordoado. Nas fontes termais, Noel comenta que gostaria que Shintaro pudesse se juntar a eles, o que deixa os outros em pânico. Enquanto as garotas comparam suas aparências, Tsumugi percebe que é superada no departamento de enredo em comparação com Toa. Noel pega Tsumugi olhando e rapidamente a chama, até mesmo oferecendo a ela uma sensação. Tsumugi nega ter esse tipo de interesse, enquanto Lalishka garante a Hisui que crescer e mudar são naturais. Só então Noel fica chateado ao saber que ela não consegue espremer os melões dos outros como um jogo, e a temperatura cai visivelmente, fazendo com que todos a acalmem antes que as coisas saiam do controle. Enquanto isso, Shintaro fica sentado sozinho, entediado, até que as empregadas se aproximam dele e dizem que o estão deixando escapar, já que Hisui está claramente se divertindo. Mesmo assim, eles deixam bem claro o que aconteceria se ele quebrasse a confiança deles. Depois do jantar, o grupo joga cartas um pouco antes de dormir. Incapaz de dormir, Shintaro decide conferir os banhos novamente. No caminho, ele fica chocado ao encontrar Hisui sozinho. Mas quando ele tenta fugir, ela pede que ele fique. Depois de uma pausa estranha, ela agradece por ter vindo ao acampamento e o elogia pela facilidade com que ele se dá bem com as pessoas. Quando Shintaro pergunta por que ela frequenta a escola, Hisui explica que um terapeuta a aconselhou a se colocar em um ambiente onde seria forçada a interagir mais. E ela admite que fazer amigos foi a melhor coisa que já aconteceu com ela. Sentindo-se inesperadamente animado, Shintaro volta para seu quarto, apenas para ser interceptado pelas empregadas que o acusam de quebrar sua palavra e o forçam a uma partida de sumô contra elas. Depois, Shintaro volta para seu quarto completamente esgotado. No momento em que ele tenta relaxar, Lalishka aparece de repente e anuncia que é hora de invocar um demônio, pegando-o completamente desprevenido. Não muito tempo depois, todos estão acordados e reunidos, confusos sobre o motivo de estarem sendo puxados para algo que envolve um demônio. Lilishka insiste que este ritual é uma parte essencial do acampamento. Noel pergunta se ela realmente sabe como realizar a convocação, e Lilishka admite que está seguindo Emmanuel. Ela menciona ter tentado isso uma vez antes com Hisui, mas falhou. Shintaro se sente aliviada porque isso provavelmente significa que nenhum demônio aparecerá, mas as outras garotas estão intrigadas e ansiosas para tentar. Laileshka explica o procedimento, avisando que não tem ideia do que pode acontecer se funcionar. Noel pergunta nervosamente se haverá sangue envolvido, e Laileshka garante que eles deveriam sacrificar uma ave virgem. Mas Toa protesta imediatamente que tal ato é cruel. Lalishka rapidamente esclarece que eles usarão um biscoito em formato de galinha. Ela quebra o biscoito ao meio e instrui todos a olharem para o leste e cantarem. Quando o canto termina, um estranho redemoinho se forma brevemente antes de desaparecer, deixando Shui parado ali. Após um breve momento, Shui desaparece de repente. Laileshka desmaia de exaustão, tendo acidentalmente invocado um anjo em vez de um demônio, enquanto Shintaro verifica Toa para ter certeza de que ela está bem. Quando questionada sobre o motivo do desaparecimento de Shui, Lilashka explica que um anjo não pode permanecer quando outro anjo já está presente. Toa pede desculpas acreditando que ela arruinou o ritual. Mas Lilashka está satisfeita porque a convocação realmente funcionou. No entanto, Noel diz com entusiasmo que quer fazer mais invocações. Laileshka, brincando, pergunta se ela quer entrar no clube, e Noel responde que sim, desde que continuem fazendo coisas divertidas. Enquanto as garotas explodem de excitação, Shintaro e Tsumugi observam o caos com expressões neutras. Noel então sugere acender fogos de artifício, e quando Toa pergunta o que são fogos de artifício, Noel explica ansiosamente, deixando Toa confuso. Shintaro se pergunta como eles planejam conseguir isso, e as empregadas revelam uma sala inteira cheia de fogos de artifício.
Logo, o céu noturno está repleto de luz e cor, e Shintaro ensina Toa como iluminá-los com segurança. Ela nervosamente pergunta se está prestes a explodir, e ele garante que não vai. Depois que ela pega o jeito, ela olha para os fogos de artifício com admiração, chamando-os de lindos. Noel e Tsumugi chamam Shintaro para ajudar a acender os deles, e quando ele se junta a eles, ele comenta casualmente sobre a proximidade entre os dois, levando Tsumugi a refletir calmamente sobre seus próprios sentimentos em relação a ele enquanto ele acende os fogos de artifício. A noite termina com todos se divertindo juntos. No dia seguinte, eles visitam o Tokyo Skytree. Shintaro pergunta por que Tawa parece tão animado, e ela responde alegremente que é porque ela passa o dia com ele. Ao chegar, Shintaro explica que a Skytree ajuda a transmitir muitos programas de televisão, e Toa se curva respeitosamente em direção à torre por transmitir a Ilha do Amor para ela, o que o diverte. Quando eles se dirigem ao observatório, Toa diz que a sensação é semelhante a lugares que já visitaram. Shintaro nota uma loja que oferece roupas tradicionais japonesas e pergunta se ela quer se experimentar. Depois de se trocar, ela timidamente pergunta como ela está e ele diz que ela está bonita. Enquanto caminham juntos, as pessoas elogiam o visual de Toa, deixando Shintaro estranhamente orgulhoso. Enquanto compram uma passagem para o Skytree, Toa percebe que custa muito caro subir. Ela sugere que eles simplesmente cancelem, até mesmo tirando as roupas chiques para economizar dinheiro, mas Shintaro a impede, dizendo que fazê-la feliz é mais importante, deixando os dois corados. Eles pegam um elevador até o mirante, onde a cidade se espalha abaixo deles. Ao caminharem, percebem visitantes que têm medo de altura. Shintaro explica que esse medo é natural, pois cair de grandes alturas pode ser fatal. Ao ouvir isso, Toa entra em pânico, preocupado com a possibilidade de se espatifar, mas calmamente diz a ela que confia que ela o salvaria se algo acontecesse. Mais tarde, Toa pergunta por que tantas pessoas carregam sacolas grandes e Shintaro explica que as famílias estão chegando para passar as férias de verão juntas. Ela pergunta se ele sente falta da própria família e ele explica que eles estão no exterior. Ele então pergunta se ela sente falta de sua família no céu, e Toa diz que adoraria vê-los novamente, embora não se sinta sozinha agora. Só então seus pés começam a doer e Toa sugere que voltem. Depois, enquanto exploram a cidade, os dois se separam na multidão. Quando Shintaro finalmente a encontra, ele sugere que eles se segurem para não se perderem novamente. Eles decidem pegar comida no caminho para casa, mas Toa admite que está se divertindo tanto que não quer que o dia acabe. Shintaro lembra a ela que as férias de verão estão apenas começando e que eles ainda têm muito tempo. Ele lhe dá uma lembrança e ela agradece calorosamente. Querendo retribuir o favor, ela pede que ele a siga. Em um local isolado, ela diz para ele fechar os olhos. No fundo, Shintaro espera um beijo de seus lábios, tanto superiores quanto inferiores. Mas quando ele abre os olhos, ele de repente se vê muito acima do solo, com Toluá o levando voando. Enquanto observam a bela paisagem lá de cima, Tohua expressa como, por causa dele, sua experiência no mundo humano é calorosa e cheia de amor, o que a faz sentir esperança de que sua busca por aprender sobre os humanos será adorável. Ela agradece por tudo e deseja que eles possam ficar juntos para sempre, o que Shintaro também deseja. Se você assistiu esse resumo do anime até o final, comente abaixo Angel Housewife. E se você adora recapitulações de anime como essa, assista a este vídeo.